lua, seu signo sol, seu ascendente, seu descendente e sua Vênus, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Vocês sabem qual é o signo de vocês? Qual é a lua de vocês? Qual é o signo de vocês? A lua, o ascendente? Vocês sabem? O descendente de vocês? Poucas pessoas falam em descendente, né? Mas tem o descendente, o ascendente e o descendente. E tem a tua lua, teu signo sol e a tua Vênus. Esses planetas são seus, esses planetas são pessoais, esses planetas só você, na tua regência, pela tua data de nascimento, pelo teu nome, tua data de nascimento, ele vai mostrar você, e o horário que você nasceu, que planeta estava aí ao teu redor e que planeta estava no momento que você nasceu, que você chegou aqui ao mundo. Então, é muito importante você saber quais os planetas que te rodeiam, porque você também se conhece um pouco como é você, também através dos planetas. A gente se conhece um pouquinho a mais, tá certo? Então, é muito importante vocês saberem, porque se caiu a vibração de vocês, com certeza vai ser um é nós, tá bom? Tá certo? É de Gêmeos, né? Escorpião, é isso aí, é isso aí. É isso aí, Gêmeos, Escorpião, é top, é top, é show, é mil. Agora vamos lá, eu vou aqui, vamos lá, vamos ver o horóscopo do dia 20, o horóscopo do dia 22. Eu não vou ler o que vocês estão falando agora, porque senão eu vou sair do contexto. Deixa eu só colocar aqui o... Deixa eu só trocar aqui, colocar no perfil do Face, tá? Rapidinho, é rápido, né? É de Gêmeos, né, Jane? Maria José, foi nós, saiu meus 4. Quando sai os 4, aí é nós mesmo, viu? Aí tá confirmado, porque nós temos a nossa Vênus, que também faz parte de nós, do nosso planeta, que nos rodeia, as energias que nos rodeiam, né? Isso. Tamir, saiu meu signo Sol, Gêmeos e minha Lua Escorpião. Olha aí, tá vendo? Ela é bastante intensa. Lua em Escorpião tem muita intensidade. O que é Escorpião? Ele tem as duas garrinhas. Escorpião, ele atrai para si e tem o rabinho que pica, né? Dá aquelas picadinhas. Então, pessoas de Escorpiões são muito intensas, são muito assim para si, são muito assim, não são todas, depende do que tu rodeia, né? Agora, se um exemplo, se for todos em Escorpião, são pessoas que um pouco difíceis de lidar. Você sabia disso, dona Tamires? Você sabia disso, dona Tamires Ramos? Pessoas de Escorpião pessoas um pouco assim difícil de lidar. Uhum. Se tiver todos em Escorpião, principalmente. Bobeou é pimba. Não é isso? Não é isso? Tem gente que se ofende, Tamires. Tem gente que se ofende. Você sabia? Porque Escorpião não é uma pessoa fácil de lidar, não. Escorpião, eles são muito cabeças duras mesmo, é pior do que touro. Touro é cabeça dura. Escorpião, ele não só é de cabeça dura, como ele é muito intenso. Tem muita intensidade e tudo é para ele. Para você saber, um exemplo assim. Tem Escorpião, vocês não... o que eu vou falar aqui são de pessoas de Escorpião, mas que tem todos em Escorpião. Tá certo? Se você tem um Gêmeos, tem um Áries, tem um Touro, isso vai quebrar a intensidade, né? Mas Escorpião, ele tem as duas garrinhas, ele puxa tudo para ele, atrai. E tudo que atrai, primeiro ele bica para poder ter posse. Deu para vocês entender? Entenda um pouquinho como são os signos e você vai entender um pouquinho como são as pessoas. Escorpião são intensos, têm posse de tudo que eles têm, ele quer ter posse. Então, muitas vezes, eles se frustram porque pessoas não entendem como é um escorpiano. Pessoas não entendem como é uma escorpiana. Tá entendendo? Tudo para eles é para eles. Escorpianos, tudo é para eles. Porque primeiro ele segura e bica. Tá entendendo? Para depois atrair. Então, eles acabam ferroando pessoas, magoando pessoas, ofendendo pessoas. Porque eles são assim, vamos dizer assim, escorpianos são solitários. Mas gosta de quando tem o companheiro ou a companheira de estar somente com ele. Então, ele quer ter posse só daquilo para eles. Entendeu? Então, não respeita a família, não respeita pessoas, não respeita a amizade porque é dele. Então, eu não gosto de falar muito sobre os signos porque muitas pessoas se magoam quando a gente fala isso, porque diz que não são e são pior do que o que a gente fala.
Deu para entender? Então, sou muito assim, possessiva, sou muito de posse, sou muito para si. Mas primeiro bica para depois atrair. Aí acaba afastando as outras pessoas, porque se você olhar um escorpião, ele anda só. Você já percebeu isso? Ele anda sozinho. Ele não anda em grupos. E quando está em grupos, eles acabam se ofendendo um entre si. Ele só busca algo ou alguém, um escorpiano, quando é para andar em conjunto com eles, né? Que é no lado assim afetivo, amoroso, né? Isso, mas a maioria é só. Então, os escorpianos gostam de trabalhar só. O escorpiano não gosta que quando ele tem alguém, pessoas está junto, ele quer ter posse de tudo, quer estar por dentro de tudo, quer dominar quem está junto dele. Então, muitas vezes, muitos escorpianos são assim. Agora, são todos os escorpianos, tá? Todos em escorpião, tá bom? Se você tem um ou dois, você não vai deixar de ter essas vibrações, vai ter as mesmas vibrações, mas com menos intensidade. Porque se você tiver um escorpião com leão, um escorpião com touro, aí você vai ser beleza. Se você tiver um leão junto com um escorpião, você vai ser uma pessoa bem legal, mas também não vai deixar de bicar também, tá entendendo? Porque escorpianos, a maioria são assim. Tá certo? Muita gente não admite, pessoas escorpianos têm muito assim, muitas crises de ansiedade, muitas crises de pânico, eles têm muitas crises de nervo, muito nervosismo, porque às vezes ele quer ter aquele domínio, não consegue se autocontrolar e acaba refletindo na saúde, né? Então tem que ter um certo cuidado com quem pisa com escorpião. A maioria da minha família é Capricórnio, Áries e Escorpião. Então, são signos difíceis de lidar, porque Capricórnio eu vou falar como eu digo, Capricórnio é terrível de lidar com capricorniano, porque você nunca sabe se ele está gostando do que você está falando ou não, e eles não acreditam em nada que você está dizendo, eles lhe ouvem, mas não acreditam, e depois eles mesmo cortam laços com você. O capricorniano é meio incisivo. Arianos são cabeça duras, desacreditados, não acreditam em nada, muito esquentadinho, muito impulsivo, que isso, a impulsividade é deles mesmo, e quando vê já foi, mas já fedeu, né? Não é isso? Então, e os escorpianos são dessa forma, eles, né, atrai, mas antes de atrair ele bica e só fica quem ele quer ficar e quer ter posse, quer ter domínio, se deixar ele não deixa nem colocar a cara de fora a pessoa com quem ele tá, são muito possessivos e muito intensos. Quando amam com intensidade, quando gostam, gostam com intensidade, mas quando odeiam com intensidade também. É difícil lidar com um escorpião, é difícil, né? Aí o pessoal, ó aqui, ó, eu tô falando pisando em ovos, porque a maioria que conhece tudo triste, a maioria é de escorpião, capricórnio, tá? A maioria é assim, ó o que estão falando, Jova Rodrigues. É verdade, minha filha e meu pai são assim, andam sozinhos. Não é mentira, não. Eu não estou falando mentira, não. E nem sou dona da verdade, não. Porque você tem que entender se você tem todos os signos em escorpião, ou tem mais em escorpião, ou tem alguns que é parecido com escorpião. Né? Isso, então, tudo vai, né? Vai das emoções, né? Isso e da pessoa e do que rodeia. Mas se todos tiver em escorpião, eles são assim. Jane, Capricórnio, eu odeio esse signo. Meu pai é Capricórnio e é muito autoritário. A maioria diz assim, olha, veja bem, eu tive um parente, tenho um parente que não está mais aqui, mas eu tenho um parente, né? Não deixo de ter, né? Eles ficam sozinhos observando, né? É verdade, eles observam muito e não acreditam em nada que você fala, não. Olhe, você tem que saber pisar em ovos quando fala com um capricorniano. Você tem que saber lidar com um capricorniano. E Tourinho é muito sincerão. Tourinho diz na cara, gostou, se não gostou, passa à frente. E lá na frente eles veem que tá errado mesmo, depois volta e assim vai. Eita, meu Deus, rapaz, eu toquei no assunto agora que eu tô vendo. É verdade, Eliane? Menino, quanto comentário é esse aqui? Fabiano Franco, minha dona encrenca, Capricórnio. Tá vendo, Fabiano? Ai, Fabiano. Eu tô falando pisando em ovo, que a maioria que eu conheço, todos, a maioria, mais de 70% são tudo isso. Agora, o resto são virgem se dá muito bem comigo.
Virgem se dá muito bem. A gente se bica. Virgem com touro, a gente se bica demais. A gente se bica, mas se dá bem porque se resolve. Tá entendendo? Que vê que são verdadeiros, vê que aquilo tinha fundamento quando fala. O problema de virgem é porque são críticos demais, observadores e críticos. Aí, às vezes, eles criticam antes de observar. Aí o erro do virginiano, quando eles são impulsivos, é quando eles criticam primeiro antes de observar. Porque primeiro tem que observar para depois você criticar ele, não. Eles são observadores e críticos, né? Isso, mas também depende da regência que está ao lado, né? Do ascendente, da lua. Touro é minha mãe. E ela se damos, eu e ela se damos muito bem, super bem. Pois é, Jane. Tourinho é muito raro a pessoa não se dar com touro. Porque assim, touro não perturba ninguém. Touro não vive na cola de ninguém. Quando o touro dá um conselho, não estou falando porque é Trícia não, que eu conheço várias taurinas, tá? Quando o touro dá um conselho, é super assertivo. Dificilmente você vê um touro dar um conselho só se ele tiver no negativo, para ele lhe dar um conselho errado, tá certo? Um conselho, vamos dizer assim, para o mal, né? Porque touro sempre. Touro é mais na dele. Se você observa um tourinho, pronto, vamos falar um tourinho. O touro, o animal touro. Você vê o touro em quê? Você vê um touro vê com muitos outros tourinhos ao redor, não é? No caso assim, o touro geralmente ele lida mais com as vacas. Não, vamos falar numa seca, vamos falar quem tem touro, quem tem animal. Vamos observar o animal. Você vai observar a pessoa, tá? Tourinho, ele gosta de estar no pasto dele. Estando fartura na dele, não perturba ninguém, não ofenda ninguém, mas ele não gosta que pise dentro do pasto dele. Porque se você começar a pisar e a começar a dominar, o touro fica enfesado. Ele fica enfesado demais, o tourinho. Então, você tem que saber chegar junto de um tourinho, você tem que saber conversar, tem que saber se comportar perto de um touro, para poder adquirir a confiança desse touro, para poder o tourinho deixar você chegar pelo menos perto dele. Tá entendendo? Porque os touros é muito desconfiado demais. Porque quando alguém está invadindo seu espaço, ele acha o quê? Que está querendo dominar o ambiente. E se for pessoas que não batem muito, né, junto com o tourinho, ele bota para correr. Né? Ele dá-lhe chifrada mesmo, ele dá-lhe porrada até umas horas, vai botar para correr. Agora, quando ele se dá bem com a pessoa, com as energias da pessoa, que vê que a pessoa tem uma boa energia, porque o problema do tourinho é que ele sente a sensibilidade na flor da pele. Ele é sensível demais. Todo tourinho são sensíveis, todo tourinho são sensitivos. Ele sente a vibração perto dele e enxerga além do que você aí do outro lado está enxergando. Porque tourinho, quando ele olha, se tiver, um exemplo, o touro, o animal, se tiver uma entidade junto, ele percebe, ele sente, ele vê. E se ele enxerga que aquela pessoa que chegou junto dele tem um mau coração, uma pessoa ruim, uma pessoa que só vive fazendo mal para os outros, que tem uma carga de energia pesada, o tourinho não fica junto, ele fica enfesado, ele quer botar para correr, tá entendendo? Porque vai dar intenção sua quando você chega com suas energias que o touro sente se você é uma boa pessoa ou não. A mesma coisa é o sagitariano. Sagitariano é metade humano, metade cavalo. E o cavalo, ele faz o quê? Observador, são sensitivos também. Se o sagitariano vê que chega pessoas e vê que ela está mal intencionada, ele sente na flor da pele, na pele dele. Você pode, se você vê um cavalo, você não vê um cavalo, a pelezinha dele não fica assim balançando o tempo todinho, tremendo. Se encostar uma mosquinha, ele vai, um mosquitinho, ele começa, né, a tremer. Mas vamos tirar por aí. Um sagitariano é mais ou menos assim. Ele tem a ciência de que que tem parte humana, mas tem a sensibilidade do animal, do Sagitário. Então, se você chega com má intenção, o que é que ele faz? Ele dá coiçada até umas horas, ele dá patada até umas horas. Porque ele sente a tua energia e vê que a tua energia é uma energia para querer se aproveitar do sagitariano, querer montar no sagitariano. E sagitariano ninguém monta. Ele só deixa você montar quando ele vê que você tem uma energia boa e você veio para fazer bem e fazer o bem e tem um bom coração. Eles observam também.
Tá entendendo? Então, poucas pessoas se dão com o sagitariano por conta disso também. Eles gostam muito de amizade, gostam muito de estar com o povo, conversando, mas se ele se sentiu encurralado, ele começa a dar, né, patada até umas horas. Então, coiçada até umas horas. Então, você tem que se basear em termos de animal e você, as suas energias, que muitas vezes a gente parece um animal também, quando a gente está com muita fúria, não é isso? Com muita fúria, com muita raiva, né? Então, a gente tem que ser assim. Librianos, eles falam muito na cara, mas às vezes nem tanto. Eles somatizam muito energia, as energias, eles somatizam muitas emoções. Tá entendendo? Libriano é um equilíbrio. Se ele tiver desequilibrado, aí sim ele pode falar na cara, mas Librianos é mais equilíbrio, viu, Eliane? Porque se você tiver todos em Libra, tá certo? Pode ser totalmente diferente se você tiver, Eliane, Libra, se você tiver um capricorniano, se você tiver um escorpiano, aí ele vai falar na cara, ele vai, tá entendendo? É diferente. Você tem que ver se tem todos em Libra. Porque Libra é equilíbrio, o nome já diz, as balancinhas é equilíbrio. Agora, se ele tiver em desequilíbrio, aí as coisas podem desandar, viu? Mas ele fala na cara, se ele for libriano total, ele não fala tão na cara, não. Ele conversa, ele mostra, mas eles são mais sensíveis, entendeu? Mas depende do signo que tá ao redor, tá certo? Já canceriano, Joana Gabriel, canceriano. Cancerianos são assim, são emotivos até demais, mas tem pessoas que pensam que cancerianos são bobos. Tá entendendo? Tem pessoas que pensam que canceriano não é só love, é só ai meu Deus, tá. Canceriano depende de que é o equilíbrio dele, tá? Muitas vezes o canceriano ele age muito com as emoções, mas eles são muito dominantes. Poucos vocês se enganam com o canceriano. Cancerianos são espertos, são astutos, são dominantes. Eles também têm as garrinhas. Lembra que o câncer como é um caranguejinho, um sirizinho, né? Como vocês quiserem chamar aí, caranguejo, siri, seja como for, né? Não tem as garrinhas? Ele só quer assim, ele atrai. E por atrair, ele abarca. E por abraçar, ele não quer soltar. Então, seja qualquer pessoa que se envolve com o canceriano, poucas pessoas que se iludem dizendo, fulano está dominando aquela pessoa, que é uma pessoa de câncer. Não é. Ele mesmo que está se dominando, ele mesmo que quer dominar, ele mesmo que quer o domínio, porque ele abraça, e quando abraça com aquelas pinçazinhas dele, ele quer ter o domínio, ele abraça e atrai. E ninguém chega, ninguém encosta, ninguém tira o que é dele. Então, poucas pessoas se iludem com canceriano, tá certo? Cancerianos não é tão sonsinhos, não é tão ai. Não, eles são muito intensos, são muito emotivos, mas não são bobos, tá entendendo? Ele atrai para si. Câncer, ele só traz para si, entendeu? Câncer traz para si. Escorpianos traz para si. Que eles pinçam e traz para si e bica, escorpiano, né? E o cancerianos ele traz para si. Agora são muito melosos, muito amorosos, isso são. Agora quando não está em equilíbrio, que está em desequilíbrio, aí o bicho pega. São muito dominadores. Tudo aí meio a meio. Tá entendendo? Tudo meio a meio. Feito tourinho. Tourinho, se ele tiver confiança no território dele, as pessoas que entrar e ele tiver confiança, você lida muito bem com o tourinho. Mas se ele tiver uma desconfiança, o tourinho fica enfesado, ele não deixa encostar nele, ele não deixa encostar nos seus. Tourinho também é possessivo. Mas quando ele sente que tem ameaça, ameaçando o território dele, entendeu? Tem pessoas que chegam na minha casa e batem uma dor de cabeça no estômago, fica embrulhado. Pois é, por conta das energias das pessoas, Jova. Viu? Tá certo? Eita! Pois é. Jova, eu sou boa em dar conselhos, mas não sigo meus conselhos. Pois é, muitas vezes a gente dá o conselho e não segue os conselhos, a gente aí que toma o erro, né? Porque a gente toma na cabeça. A gente tem que seguir os nossos próprios conselhos, nossos próprios conceitos, não é isso? Verdade, eu sou canceriana e sou muito difícil. Quem foi que disse isso aqui? Admitiu aqui, o Edja. O Edja Valéria, tá aí, ó. Verdade, eu sou canceriana e sou muito difícil. É muito difícil, cancerianos é muito difícil. Cancerianos têm um momento de andar em grupo, um momento de ficar com grupos de pessoas, mas tem momentos que o canceriano só quer estar só, e se ele fizer a própria família dele, ele só quer saber da família dele, e não quer saber de outra pessoa. Se ele canceriano é formar família, né? Ele pega para si e segura.
Então, muito se ilude que diz assim, rapaz, a mulher de fulano tá dominando fulano, e é um fulano canceriano. O homem de fulano tá dominando fulana, a mulher canceriana. Não é. É eles mesmos. Eles só querem para si, só olham para si, só vê assim, né? Atrai só para si. Então, né, tem que saber policiar. Também, se estiver no lado bom, é uma pessoa que ajuda, uma pessoa amorosa, uma pessoa que estende a mão. Agora, se estiver no lado negativo, ninguém encosta junto, tá? É insuportável. Qualquer signo é insuportável se estiver no lado negativo. Por isso que tem que estar o equilíbrio sempre, tá? Equilibrado, tá bom? Tá certo? Não posso falar de todos, porque cada um é assim. A maioria de vocês, nenhum é só um signo só. Um exemplo, um ariano. Tem os 5 em Áries? Não tem. Se tem Lua, ascendente, descendente, Vênus e o signo Sol em Áries. Pouca gente aqui tem isso. Então, quando a gente fala em relativo só aqueles que têm todos em um signo só. Agora, se você tem um Áries, um Escorpião, um Câncer, aí é com você, tá bom? Tá certo? Aí você tem que ver os outros signos também para você se conhecer também como você é, tanto no lado negativo como no lado positivo. Ninguém quer ver o lado negativo, mas tem que ver. Ninguém quer ver o lado negativo, gente. Mas a gente tem que ver o lado negativo, que é pra gente saber como é quando a gente tá no lado negativo. Pra gente não entrar no lado negativo. Pra gente não cair no negativo. Porque um exemplo, eu sou touro. Se o tourinho tiver no lado negativo, ele é cabeça dura, teimoso, não faz nada que alguém mande, só faz o que quer, fica enfesado, fica bufando, fica reclamando, fica dizendo assim, tudo que você fala com ele é reclamando, murmurando, resmungando. Tourinho, ele é assim no lado negativo. Ele não progride, ele não prospera, ele não manda. Tourinho no lado negativo é terrível. Tourinho não enxerga um pau na frente do nariz. E quem chega junto, ele já dá logo chifrado, que sai logo de junto. Que o correto só é ele, o correto só é ele que tá falando, só ele que sabe a verdade, só ele que. É só ele. Tá entendendo? E não é. Quando ele tá no equilíbrio, né? Tudo é meio a meio. Ele sabe o que é bom, sabe o que é ruim, sai equilibrando. Mas se o tourinho tiver positivo demais, tudo que ele tem, ele tira até a roupa para dar. É para você entender. Tudo que tem, ele tira até a roupa para dar. Cutuca um tourinho para tu ver? Cutuca. Entendeu agora? Minha outra filha de peixes, ela é amorosa, mas se cutucar, ela é, nossa, vira um tubarão. Piscianos são intensos também, igual escorpiano, né? São muito intensos também. Mas piscianos são dominadores. Pisciano, ele é assim, você tem que falar, o que pisciano fizer, falar, você tem que dizer que sim. Tem que abrir, balançar a cabeça, baixar a cabeça, que é. Se você contrariar um pisciano, olhe, o pisciano se levanta contra você de uma forma e ainda move todos que estão ao redor contra você. Porque o pisciano é como? Vamos lá falar de peixe, lá vai os piscianos, meu Deus, ficar com raiva de mim. Pisciano, pisciano é como? Ele anda só, mas ele tem momentos que tem peixes que gostam de andar em cardumes, com amizades. Pisciano tem muitas amizades, mas a maior parte dele é solo. Ele olha só para ele. Mas tem os momentos de andar em grupos. Então, se você faz algo negativo para o pisciano, não espere que ele vai ficar só, abaixar a cabeça e chorar só, não. Ele vai mover aquele grupo contra você. Tem piscianos que movem a família contra a família. Tem pisciano que para você fala uma coisa aqui na frente, por trás, está movendo contra você, todo mundo. Dizendo que você não presta, dizendo que você não é, dizendo que você deixa de ser. Por quê? Ficou com raiva de uma palavra que você disse, ou que ela interpretou, ou ele interpretou errado. Pisciano, ele age muito com as emoções, é um turbilhão de emoção. Agora, ele no lado positivo, ele é um peixes, é amoroso, peixes abraça todo mundo, ele somatiza muitas energias porque ele abraça e confia em todo mundo e é traído por conta da confiança. E o pisciano, ele sofre muito por questões espirituais, por conta da sua sensibilidade, né? Isso, e o seu desequilíbrio
E pisciano, para ele vir estar equilibrado, olhe, rói muito o pisciano para se equilibrar, viu? Porque ele age com intensidade, age sem pensar, e se você disser alguma coisa, ele interpretou errado, ele move todo mundo ao seu redor. Aquele cardume de gente, vamos dizer, de pessoas. Um cardume de pessoas, né? Entendam bem como eu tô falando, tá? Tô falando relativo a pessoas. Um grupo de pessoas contra você. Muitas vezes você não sabe que o pisciano tá aqui dizendo que tá com você, mas por trás tá falando de você, lascando você no pau mesmo. Entendeu? Então, o pisciano, ele é muito amoroso, é gente boa, é gente mão aberta, é aquele que tira da boca dele para dar para o outro. Se você estiver precisando de uma roupa, de um alimento, de uma necessidade, de um emprego, ele lhe ajuda, ele mexe mundos e fundos, mas muitas vezes o desequilíbrio do pisciano é não interpretar o outro, ter os seus próprios conceitos e tirar suas próprias conclusões, e não tem coragem de chegar para você e dizer se aconteceu aquilo de fato ou não, e eles tiram por eles mesmos e acaba se frustrando, virando uma bola de neve, perde amizades, perde pessoas, se prejudicam, e tem muita depressão, tem por conta da somatização de energias e das emoções, a intensidade do peixes, ele tem muita depressão, muita ansiedade, tá? É muito nervosismo, tem crises de nervo, tem problemas cardíacos, tem problemas renais, tem problemas na urina, assim, de urina na parte do trato genitor, problemas de pele também, tá? Então, o pisciano, ele tem que estar em equilíbrio sempre. Ele em desequilíbrio, ele sai machucando todo mundo. Aí, é como qualquer outro signo, porque um tourinho também, se ele tiver em desequilíbrio, ele machuca o outro. Mas se ele sentir que tá seguro, ele abraça, ele tira o que está mastigando, ele não vai tirar da boca dele porque ele acha que é pouco, ele vai atrás de mais para dar para você. Tá entendendo? Então, tudo é verdade, né? Minha filha é assim, verdade. Pois é, Jova. Quem tem e quem conhece mas quem tá ao contrário, que tá em desequilíbrio, não admite de jeito nenhum que é. Porque eu, como taurina, não admiti, agora teimosa. Entendeu? O Edja, verdade, minha irmã é assim. Pois é, peixes também ela é. O Edja. Pois é, Fernanda, e os gêmeos são uns anjos. Os geminianos, eles são assim, temperamentais. O que é temperamentais? Ele age pela impulsividade, ele é do ar, gente. Ele age pelos impulsos. Também interpreta muito errado. Geminiano, se o geminiano disser aqui que tiver um geminiano aí disser que não interpreta errado, ele já está errando. Porque o geminiano muitas vezes interpreta palavras, atitudes e ações erradas. Ele tem que parar, analisar bem. Se ele tiver os 5 em gêmeos, essa pessoa muitas vezes tem até problema de problemas sérios de saúde, de esquizofrenia, de problemas sérios mesmo de saúde, no mental. Tá entendendo um pouco? Tem muito problemas na saúde, infelizmente. Mas se ele tiver, eles são mais concentrados se ele tiver um Capricórnio, um Touro, um gêmeo com touro, um gêmeo com capricórnio, um gêmeo com libra, eles são mais equilibrados, eles analisam antes de falar e às vezes até cometem algumas impulsividades, mas depois volta atrás. Mas se ele tiver todos em gêmeos, gente, olha, é uma pessoa que não dorme, tá? É uma pessoa que só dorme aquele primeiro sono, daqui a pouco a mente já tá assim, aí acorda de madrugada, são muito intensos também, às vezes interpretam um pouco errado, a mente deles são tão rápido que, um exemplo, se ele pega esse perfume aqui agora, ele bota aqui, daqui a pouco ele faz, não fui eu que fiz isso, aí ele vai avaliar, não, fui eu que peguei, não fui eu que errei, fui eu que fiz, mas é depois de muita, tá entendendo, de muito mimimi, de muito moído. Para você lidar com o geminiano, você tem que ter muita paciência, muita destreza, porque tem que saber ouvir, escutar e mostrar. Não foi assim, saber ser ponderado, porque se for um gêmeo com gêmeo, vai se bicar, vai se bater, não vai se dar certo juntos, no mesmo pensamento, se for tudo em gêmeos. Estou falando se for tudo em gêmeos, tá? Se você tiver um touro, um outro signo que não seja gêmeos, no meio de gêmeos, não venham falar aqui besteira. Porque os geminianos, eles são assim. Eles são a mente muito acelerada, muito, assim, são feito vento. Passou, né, a turbulência, às vezes ele passa
interpreta errado, escuta algo, interpreta errado, ou lê algo que interpretou errado, né? Isso são muito inteligentes, fazem dinheiro como ninguém. Se você é de Gêmeos e não está fazendo dinheirinho, então você tem que cuidar do seu caminho espiritual, porque o geminiano, eles são o quê? Atrativos, eles atraem muito as energias negativas. Infelizmente, os geminianos é vento, gente. O vento ele leva tudo, leva poeira, leva tudo que tiver no caminho, não é isso? E tudo que leva, ele atrai. Vento, ele vai e vem. Entendam isso, o vento, tá? E os gêmeos, ele lida por dois, tá? Ok? Então, o geminiano, ele lida por dois. Uma hora ele é cara, outra hora ele é coroa, uma hora ele não é nada, outra hora ele tá em conflito com ele mesmo. Tá entendendo? Então, o geminiano às vezes tem muita estafa mental. Geminiano às vezes são muito perseguidos por pessoas de amizades, pessoas de família, por conta da sua luz, da sua agilidade, sua inteligência, sabe se portar muito bem, sabe falar muito bem, sabe se expressar muito bem. E isso adquire o quê? Inveja do outro. Um exemplo, se você está num ambiente de trabalho, um escritório, você entrou ali naquele ambiente agora, certo? Se tiver um geminiano que entrou ali agora, ele vai se destacar muito bem. Os que já estão ali vai começar a ter ranço daqueles que entrou agora, porque não confia no que eles têm. Começa a desconfiança, a desconcordância, quer derrubar você, puxar o seu tapete, dizer que você não fez, que deixou de fazer, né? Um dos defeitos que os geminianos têm, um dos defeitos que tem é agir pela impulsividade feito o vento, né? Não interpretar tão bem. E imagina, agir com a impulsividade perfeito o vento e não interpretar tão bem dá confusão. Não é isso? Não é isso? E ser fofoqueiros. Ninguém vai gostar do que eu vou dizer. Ser fofoqueiros. Geminianos são fofoqueiros. Gosta de conversar, gosta de fofocar. São verdadeiros. Se alguém estiver mentindo ali, uma coisa que falou com você aqui, e ele vê que você está mentindo, cara lavada, ele rasga na cara, diz na lata, na hora, e não quer saber se você é amigo, se você não é. Ele diz na hora, não, você está dizendo aqui, agora que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aí você não está dizendo não. Diz na hora. Tá certo? Então... Gente, eu vim fazer o horóscopo, minha gente, eu não vim falar dos signos. Olha a confusão que eu vou arrumar com o povo agora. E é mesmo, Tamires? É desse jeito, é? Misericórdia. Mas isso é verdade, Cleice Ruane. E tem um espírito de velho e fofoqueiro. Eles atraem. Assim, o geminiano, eles têm alma velha. Eu já falei isso aqui. Quando o maridão estava até aqui, gente, que eles têm alma velha. Então, não é à toa que eles atraem muito velhos, pessoas velhas, pessoas idosas. Não se ofendam, tá? A gente vai falar na linguagem que a gente fala dia a dia. Pessoas idosas, eles atraem muito crianças, tá? Atraem muito crianças, tá certo? E eles se dão muito mais com pessoas mais velhas que ele. Eles lidam com os jovens, mas eles não se batem muito bem com os jovens, não. Eles lidam com os jovens, tá? Eles querem ser joviais, tá? Ok, mas eles se dão com muito mais pessoas velhas, tá? Com pessoas de idade, pessoas idosas, pessoas com mais idade do que eles se sentem bem, conversam bem, e as pessoas ouvem eles como ninguém, ouvem ela como ninguém, tá certo? Se bate muito bem com idosos, com pessoas de bem idade, muito mais idade, atrai muito esse povo, por quê? Porque geminiano, eles são sábios, eles adquirem sabedoria, tem muita é uma sabedoria nata dele, já é nato, já nasce dele, ele cativa as pessoas. Pessoas de Gêmeos cativam muito as mulheres. Pessoas de Gêmeos cativam muito os homens. Tá entendendo? Que quando é mais velho, mais ainda. Eles acham interessante a inteligência do geminiano, porque eles são super inteligentes. Então, também, no lado negativo, todo mundo sabe que tudo coisas desagradáveis acontecem. Mas no lado positivo, eles fazem muito dinheirinho. Eles têm uma carreira promissor. Trabalham próprio para si, e se trabalhar para os outros, crescem também, tá certo? Não deixa de ter seu dinheirinho no bolso quando está no lado positivo. O único lado que fica ruim é por conta da negatividade que eles atraem. As pessoas vê eles com maus olhos, vê ele como uma ameaça, vê ela como uma ameaça naquele ambiente, tá entendendo? Se sentem mal,
Por conta de quê? Por conta da sua inteligência e sua sabedoria e sua luz. Aí atrai muita negatividade, atrai muita inveja, muita, assim, atrai aquela força da energia da inveja. Deu para vocês entenderem? Aí às vezes eles estão com muita insônia, muita enxaqueca, enjoados, tem problemas de rinite, tem problemas estomacais, tem problemas nos ossos, nos nervos, nos olhos, nos rins, nos ouvidos, tá certo? E são super falantes, né, gente? São super falantes. Eles atraem muito. As mulheres de Gêmeos e os homens de Gêmeos atraem pessoas. Pessoas se apaixonam por eles do nada. Olha assim, atrai muito. Por quê? Pelo porte que você, menino, tem. Então, vocês atraem pessoas, tanto de crianças aos mais velhos, uma paixão avassaladora e doentia, tá? Por vocês, meninos e meninas. Não se engabe não, mas tá certo? Como também pelos animais. Os animais também gostam muito do geminiano. Vocês sabiam? Você, geminiano, pode não gostar do animal por alguma coisa que você tenha de passado, da sua vida passada. Mas os animais gostam de você, tá bom? Então, eles gostam de você. Principalmente gatos. Pode não gostar de gato, porque tem alergia, tem rinite, tem, né, aquelas coceirinhas, alergias, fica todo embolado, mas eles gostam de vocês. Então, de criança aos mais velhos, gostam todos de vocês. A única coisa desagradável que tem é que, infelizmente, as pessoas te veem como uma ameaça, tá? Fazem magia para você, rogam praga para você, a família se levanta contra você. Tá? As pessoas que estão ao teu redor se veem você como uma ameaça porque você se destaca, sabe se portar, sabe falar bem, é um bom conselheiro, uma boa conselheira, tem uma energia boa e as pessoas lascam o pau da magia por trás, porque ninguém tem coragem de chegar na sua frente para dizer nada, que sabe como é um doido geminiano. Todo mundo sabe que o geminiano, quando fica doido, gente, ele não quer saber de nada, ele arrebenta, arregaça tudo, já foi. Então, ninguém tem coragem de falar nas costas, na frente, só é pelas costas. Entendeu agora? Ninguém tem coragem de bater de frente a frente. Tá entendendo? Porque eles, quando entram na loucura, já foi. Tá certo? Então, e o lado bom deles, eles te ajuda você a arrumar um emprego, ajuda você financeiramente, ajuda você a uma feira, uma necessidade, uma precisão, que ele vê realmente que você está precisando, tudo bem. E o ruim do geminiano é que todos passam perda neles. Quando eles começam a ter confiança em alguém, a pessoa se levanta contra ele e passa a perna nele. Pela inveja e pela luz que tem. Tá entendendo? O ar, ele é muito rápido, muito ágil. Do jeito que ele leva, ele traz. Ele te ajuda, ele faz isso e aquilo. E as pessoas ficam observando aquilo. A agilidade, porque ele prospera tanto. E não sabe o porquê de prosperar, que ele luta muito, trabalha muito para obter o que tem, essas coisas assim. A defeito só a fofoca, né? Meu marido sabe mais fofocas do que eu. Gêmeos pensa em dobro, justamente, Joana. Mas são muitos fofoqueiros. A maioria não gosta não quando diz isso não. Eu fofoqueiro? Sou não. Mas não pode passar uma fofoca. Ele falou, ele já diz, faz assim, ó. Elas e eles fazem assim, ó. É o quê? Foi o quê? Vai, conta aí, eu não vou dizer nada, não. Conta, quero saber. Aí quer saber porque quer ficar por dentro da fofoca. Isso é fofoca, gente. É fofoca. Não pode passar nada. Não dormem direito, né? Não pode passar nada, ouvir nada, que já estão em pé, já estão espertos, já estão. É mais ou menos assim, gente. Entendeu? Agora, se tiver no lado contrário, as fofocas são destruidoras. Mas se tiver no lado bom, eles escutam a fofoca tudinho, mas não são de espalhar. Eles são mais de ouvir mesmo. Tá entendendo? De saber mesmo. Aí, por isso, tudo é um equilíbrio. Você tem que estar no lado positivo, no equilíbrio. Porque em desequilíbrio, tudo de ruim você é. No equilíbrio, tudo de bom você é. Entendeu agora? Eu sou mesmo fofoqueira, Gêmeos, Fernanda Santos. Tá vendo? Agora tem que saber se tá no lado bom ou ruim. Porque se for do lado ruim, você sai fazendo confusão na vida de todo mundo, viu? Mas se for do lado bom, você sabe da fofoca, traz aquele equilíbrio, só comenta ali e pronto. E não espalha. Porque espalhar a fofoca, né? E em desequilíbrio, Fernanda, acaba trazendo coisas ruins. E a maioria dos geminianos, pelo que eu conheço, meu avô mesmo, que era um babalorixá, era de Gêmeos, tá? Ele era pai de santo, era de Gêmeos. Mas a maioria dos geminianos que eu vejo
infelizmente, leva uma macumba que eu nunca vi na minha vida. Mas macumba é instrumento. Olha, vai para lá. Toda a vida esse termo sempre teve. Cresci com esse nome, macumba. Pronto. Cresci com esse nome. Não sabia nem que tinha feitiço nem magia, que eu nunca ouvi esse nome. Só que depois que eu cresci. Desde criança, tá certo? E se você reparar, eles relevam muita magia. E atrai muita energia ruim, né? Infelizmente. E se você reparar, todo geminiano fala gritando. Deixa aqui nos comentários que eu quero agora saber se é ou se não é para você. Tá certo? Deixa aí nos comentários, que eu vou encerrar por aqui, gente. Não vou falar de todos os signos, não. Porque eu não era vir nem para falar de signo. Não é isso? Falam tudo gritando, é tudo berrando. São barulhentos. Diz aí se não é, se os geminianos não são barulhentos. Eles falam gritando e berrando. Fala aí, agora eu quero saber se Dona Fernanda vai ter coragem, Dona Nilde, a outra Pontes vai ter coragem, né? Vocês que são de Gêmeos que estão aqui, Dona Rita, se vai ter coragem. Agora, o lado bom de vocês é que são intuitivos demais. Você enxerga a mentira na lata, na hora, e a energia do outro diz assim, você tá falando a verdade? Não tá coincidindo, não. Você olha de cima a baixo, porque geminiano, ele olha você de cima a baixo, tá? Não pense que ele não olha, não. Quando ele conversa com você, ele já faz assim, eles são rápidos. Você não percebe, mas ele olha. Ele olha de cima a baixo, se porta você, como é que você esteja portando, né? Como você está se portando. Olha de cima a baixo e fixe no seu rosto, nos seus olhos. Não sou muito de mirar dentro do olho, não. Ele fica nos seus olhos, dá uma olhada e ele fala com você, mas não mira dentro dos seus olhos. Viu? Eles não são muito, não. Porque quando ele sente a energia que não olha mesmo. Minha filha é de Gêmeos e ela é desse jeitinho. O Edja, né? Pois é. Falo gritando, olho de cima a baixo e sou assim mesmo. Olha, Rita já tá gritando aqui. Já está gritando, escrevendo, imagina de perto. Geminianos acorda de madrugada. Se bobear, se você tiver alguém que se combine, ele vai respeitar o seu espaço. Mas se tu tiver alguém igual a eles, já se levanta de 2, 3 horas da manhã gritando, berrando, fazendo barulho. São barulhentos mesmo. Poucos interagem para dentro de si. A não ser quando é uns gêmeos com um touro, uns gêmeos, né? Os geminianos com um leonino, que já são mais, assim, mais calmos, não gostam de muito barulho, não gostam de muita, né? Não gostam muito, não. Aí eles já vão mudar, porque vai mudar, gente. Isso aí é para quem tem todos em um signo só, tá bom? E não fique com raiva de Trícia, não, tá? Que eu vi que vocês não estão laqueando. Vamos deixar aí o like. Outra hora a gente fala de leão, de aquário, tá certo? Tá bom? Tá ok. E de Libra, falar mais um pouquinho de Libra. Libra tem diplomacia. Libra é culto até demais. Sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe se dirigir. Agora, se estiver no lado contrário, Libra é muito cheirosos, gosta de perfumes, gosta de roupas finas, gosta de grandeza, de luxo. Né? No lado positivo. No lado negativo já não. Aí não vão gostar, eu não vou nem falar, gente. Eu não vou mais. Não vou ficar tudo com raiva de Trícia. Deixa pra lá. Cada um que se descubra. Cada um que observe o outro, né? Pra ver como é. Tá bom? Tá certo? Eu acordo às 4 da manhã, meus vizinhos é japonês, já acostumou comigo. Pois é, tu no Japão, olha, tu aqui, né? Teu vizinho é japonês. Tu no Japão, tu ia ser colocado pra casa de volta. Tu não ia ficar, não. É isso mesmo, Dona Rita. Tu no Japão, tu não ia não, porque lá tem que falar assim, bem baixinho, bem educado. Né? Tem que ser tudo... Não pode fazer barulho lá, não pode, não é lei mesmo. E eles são educados mesmo. Pois é, Rita. É verdade, falo alto mesmo, Maria Santos. Uau, é geminiana, Maria Santos? É isso mesmo? Dona Maria Santos, a senhora é geminiana? Eu falei pro maridão, uma criadora de conteúdo, ela é de Gêmeos. Eu achei interessantíssimo que ela é de Gêmeos, mas só fala gritando.
grita, gente, ela fala berrando no coisa, eu disse, meu Deus, tá vendo quando eu digo, as pessoas ficam com... Vocês acreditam que tem geminiano que fica com raiva de mim porque não admite? A maioria que fica com raiva de mim é porque geralmente tem um touro ou um leão que é mais calmo, que é mais, né? Tá entendendo como é? Gosta muito de barulho, essas coisas. Tem os momentos de fazer seus barulhos, né? Tem momentos, porque o leão ele ruge, mas tem os momentos dele, é mais dormindo, mais, né, relaxando, né, preguiçosos, né, leoninos. Ah, leonino, se a gente for falar do leão, tem que falar do boi e do né? Mas leão também é rochedo, viu? O leão, ele... É isso. Eu sou leão, gente. Eu sou leão, tá? Leão, eles são rochedo mesmo, são muito pra cima. Leão são brincalhões demais, muito pra cima, positivos no lado positivo. Só são preguiçosos mais no lado negativo. Aí sim, domina que não quer sair do lugar. Você empaca. Leão não empaca, feito touro quando tá no negativo. Empaca, não quer sair do lugar. Mas leão no positivo, são muito pra cima, ajuda também, tá certo? O único defeito, às vezes, do leão é que se ele tiver no negativo, o que ele pega só é pra ele, não é pra ninguém, é dominante. Aí, se a gente for falar, vai passar o dia. Depois eu falo de leão, tá? Leão, falo faltou quem? Faltou leão. É, deixa eu ver aqui, faltou Leão, um pouquinho mais de Libra, né? Áries, mais um pouquinho mais de Áries, né? E Aquário. Uhum. Meu esposo é de Leão, preguiçoso e chato. Pronto, são. Se eles estiverem no lado negativo, eles são. Eles são, infelizmente são, tá? Mas é tudo gente boa, viu? Se você estiver no positivo, é tudo gente boa. Pouco você vê um leonino machucando ou ofendendo alguém, viu? Pouco você vê. Agora, ele no negativo, ele... É muita coisa. Se eu for falar aqui, vai passar o dia todo. Ah, meu pai, vamos lá. Vamos lá. Vamos para os signos do dia 22. Eu não vou nem olhar para vocês mais.